Eu quero falar agora da piora fiscal recente no PIB brasileiro que ligou o sinal de alerta para muitos especialistas. A crise fiscal está batendo a porta com um possível descontrole dos gastos públicos. Sobre esse cenário, eu quero conversar aqui com a economista Gessilda Esteves, que é professora do IBMEC Rio. Professora, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no nosso Jornal Jovem Pan neste fim de semana. Gostaria de já começar perguntando a sua análise sobre as falas recentes do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, colocando muito da responsabilidade que o governo encara hoje nas gestões anteriores, principalmente na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você entende que esse foi um problema que foi herdado ou há também muito de descontrole fiscal protagonizado na gestão atual? Boa noite. Boa noite. Entendo que é uma questão dual, né? A gente tem uma história, né, de fato, historicamente, gestão após gestão, a gente tem presidentes, né, que não tomam as medidas fiscais necessárias para que o Brasil realmente entre no prumo e que o déficit seja tratado de uma forma que não é tão agradável, né, aos eleitores de maneira geral, e tem as questões do governo atual. Então, não dá para colocar só numa lógica de descontrole da gestão atual, mas também seguiu-se o rumo. Eu digo que não dá para colocar só nessa gestão, porque a gente tem aí, né, desde o início da gestão atual, uma proximidade muito grande, por exemplo, com órgãos de controle, o TCU chegando muito junto, a CGU chegando muito junto, e principalmente o TCU fazendo um pacto, né, de acompanhamento das contas públicas de maneira muito par e passo. Mas essa questão do déficit fiscal é uma questão já que vem atravessando aí quadriênios. E em algum momento, seja nessa gestão ou na próxima, ou, enfim, em alguma gestão futura, algum presidente vai ter que tomar algumas medidas que vão ser impopulares, inclusive, para ambos os lados. Vão ser impopulares tanto para grupos mais abastados, mas também populares para grupos menos favorecidos. E, professora, ao longo dessa semana a gente acompanhou a derrota do governo em relação à MP que substituiria o IOF. E o governo dizendo que o Congresso não atingiu a gestão 3 de Lula, mas sim o povo brasileiro. Por outro lado, há uma crítica do governo colocar como base apenas medidas arrecadatórias e não falar em nenhum momento no corte de gastos. Que avaliação que a senhora faz? Não dá, assim, é matemática, né? Quando a gente pensa em orçamento público, a gente precisa pensar numa lógica matemática, né? Às vezes eu fico um pouco irritada quando eu vejo as pessoas falando assim, não tem educação financeira no Brasil. Não é o tema, mas eu vou chegar lá. Não tem educação financeira no Brasil. Eu falei, gente, matemática básica as pessoas aprenderam de primeira a quarta série. Então é a mesma coisa. Não dá para ter o déficit que se tem e não discutir duas coisas, porque não tem uma outra forma. Para eu eliminar, ou eu vou manter o gasto e aumentar a arrecadação, ou eu vou manter a arrecadação e diminuir o gasto. Não tem uma outra forma de eu conseguir equilibrar as contas públicas, e nenhuma das duas formas são formas agradáveis, nenhuma das duas. Né? Essa semana a gente viu muita gente falando, o Brasil tem uma taxa alta. Gente, tem outros países que têm taxas mais altas. A questão é retorno que se dá, a questão é se isso é mais uniforme para toda a população, ou é só para um percentual dessa população, mas não dá para discutir a questão de desequilíbrio fiscal sem medidas que sejam impopulares. De fato, a derrubada da MP 303 foi uma perda importante para o governo, e aí a gente tem, por exemplo, uma questão que eu considero temerária. Se enviou uma PLOA 2026, levando em consideração que não haveria derrubada de uma medida provisória. É verdade. Ora, a medida é provisória. Então, eu já tinha que ter pensado em alguma alternativa caso a medida caísse. A medida caiu. Então agora a medida caiu, etc. e tal.
Então, agora que a medida caiu, eu vou ter que pensar numa outra coisa, ou seja, eu realmente vou ter que pensar numa reestruturação de gastos. Não dá para continuar sem a gente pensar numa reestruturação de gastos e definir de fato aquilo que é prioritário para a nação. E se dentro dessa perspectiva, daquilo que é prioritário para a nação, se elencar lá elementos A, B e C, infelizmente, D e F não vão poder ser atendidos. E talvez para se manter medidas, né, que abarcam uma parcela menos provida da população, eu vou ter que cortar outras despesas. A conta é bem simples, é matemática. 1 mais 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Não tem como 2 menos 1 dá 3. Então, é de fato uma questão. A derrubada da medida foi, de fato, uma perda dura para o governo, que não considerou que perderia, né? Considerou que a medida seria mantida, a medida caiu, e aí agora não há desculpa. A gente vai precisar realmente mexer na estrutura de gastos e vai ter que tomar medidas que, infelizmente, né, num ano que se encaminha para um ano eleitoral, é um péssimo ano para se tomar. Poderia ter se tomado antes, não se tomou, vai ter que tomar. Professora, só para a gente finalizar, nos dias mais otimistas da sua vida, a senhora acredita que em algum momento haverá o corte também de privilégios e penduricalhos de algumas carreiras públicas aqui no país? Porque isso também é parte do problema, né? Não tem jeito, né? Vai chegar um ponto que a gente precisa discutir as questões relacionadas a gasto público de uma maneira holística. Não adianta a sensação que eu tenho é que a gente fica procurando culpados. A gente fica procurando ali a azeitona da empada para dizer que é aquilo que me fez mal. A gente precisa se olhar para os gastos públicos de uma maneira holística. Não adianta colocar a culpa no funcionalismo, não adianta colocar a culpa em medidas mais populares, não adianta colocar a culpa acolá. É preciso olhar para tudo, entender a lógica do Estado e entender o que o Estado pode bancar, o que é possível financiar, o que é possível pagar, o que é possível fazer. E aí, a partir desse olhar, que infelizmente vai agradar alguns e desagradar outros, tomar medidas que possam realmente andar na direção do equilíbrio fiscal. A gente já vem aí há alguns anos, né, aceitando o desequilíbrio fiscal que fere a 4.320, fere a lei de responsabilidade fiscal, etc. e tal, e aprovando-se leis orçamentárias no Congresso e nas respectivas, né, casas legislativas dos demais entes federativos com déficit fiscal. Ou seja, não dá mais para aceitar o aumento do endividamento como uma coisa normal. Em algum momento, a gente vai precisar realmente tomar uma medida que seja séria e enfrentar o endividamento de frente, ou, infelizmente, aquilo que a gente acredita que nunca vai acontecer. O Estado vai quebrar. Professora Gessilda Esteves, do IBMEC do Rio de Janeiro, muito obrigado pelas informações, pela participação conosco. As portas estão sempre abertas por aqui. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.